Boa noite, namastê. Estou eu aqui de novo para mais um bate-papo. Um bate-papo bem interessante. Nada de diferente do que eu venho falando, mas como sempre venho dizendo, um bate-papo que sempre fortalece aquilo que a gente já sabe, né? E meu tema de hoje, o bate-papo de hoje é desejos e pensamentos mágicos. Eu gosto muito desse tema. Esse tema, inclusive, foi uma inspiração para mim ontem, no domingo, aqui no sítio, no Ashram, sobre pensamentos mágicos e desejos. Na verdade, as insatisfações, né, que existem na nossa vida e a gente não entende, quando a gente não observa essas insatisfações com mais profundidade, a gente termina sendo bem feliz, sem menor necessidade. E aí pode ser que o que eu fale hoje para vocês possa ser bem interessante, possa despertar para vocês, né, um se ligue, né, em vez de estar muitas vezes perdendo muito tempo, gastando muita energia, né, talvez esse bate-papo bem curtinho que eu vou dar hoje para vocês possa ajudar vocês. Então eu quero dar boas-vindas a Aguiar, Gabu Aguiar, a Nívia que está chegando, a Ana Garcia. Eu acho que a Rebeca também, seja bem-vinda, boa noite a todos vocês. Eu vou dar uma sugestão. A minha live hoje, meu bate-papo hoje é bem curtinho, e eu sugiro que vocês que estão chegando, fica aí uns 30 minutinhos comigo, para ver se isso que eu vou falar para vocês hoje vai ajudar a sua vida, tá? Se ajudar a sua vida, de verdade, porque às vezes uma pequena frasezinha, né, uma coisinha pequenininha que a gente fala, poxa, muda toda a perspectiva. Vem sendo assim para mim durante esses últimos meses. E esse tema, né, desejos e pensamentos mágicos, ele é muito forte para mim, porque ele me deu aquela balançada, ele me deu aquela acordada. Boa noite, Zaira Maria, seja bem-vinda, né? Então, desejos. Antes de eu falar sobre os desejos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês interagissem. Hoje vai ser um bate-papo bem rapidinho, então eu gostaria que vocês interagissem junto comigo. Você, nesse momento, qual é o nível de satisfação que você está na sua vida? É bem importante. Se você quiser aproveitar essa live de hoje, esse bate-papo de hoje, para que ele seja realmente bem transformador para você, eu sugiro que você faça essa pergunta para você agora, tá? E você possa se comunicar comigo, né? Qual é o teu nível de satisfação hoje, tá? De 0 a 10, qual o seu nível de satisfação hoje? Porque às vezes o nível de satisfação da gente tá 5, 4, né? 7, por que nunca tá 10? Por que será que o nível de satisfação na nossa vida, ele nunca está em 10? Já parou para pensar que talvez o que você esteja insatisfeito hoje seja de uma certa forma quase que impossível de acontecer para você? Eu vou explicar. Todo mundo, ele de uma certa forma, a humanidade, né, ela é muito estimulada a ter uma vida ideal, uma pessoa ideal, né? Então, às vezes você se compara com alguém e você se acha muito atrás e você fica lutando muito para se tornar tal pessoa e você não consegue e você fica muito satisfeito. Então, eu vou falar de uma experiência minha, Há muitos anos atrás, há quase 30 anos atrás, eu já dava massagem, né? Eu já aplicava massagem. Mas eu tinha uma coisa muito forte dentro de mim, que era buscar a energia de um Deus verdadeiro. Eu tinha a dúvida que todo mundo tem, né? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Onde é que está Deus? Né? Eu buscava Deus o tempo todo. Então, como eu lia muito a Bíblia, eu ficava sempre pontuando as coisas que eu estava fora do contexto de chegar até Jesus, né? Então, sempre o tempo inteiro eu estava, poxa, você faz isso errado, você faz aquilo errado, você faz aquilo errado. E eu me esforçava muito para conseguir ser uma pessoa melhor. Mas quando eu via, eu estava ali vacilando. De repente não era para fazer tal coisa e eu estava fazendo alguma coisa. Não era para fazer tal coisa, eu estava fazendo outra coisa. E eu nunca chegava a ser a pessoa ideal para mim, né? Eu nunca chegava a ser a pessoa perfeita, aquela pessoa que eu idealizava.
E isso foi muito frustrante para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito celebrativa, muito viva, muito cheia de energia. E de repente eu não me enquadrava numa pessoa perfeita para ser abençoada por Deus. Porque um dia eu fazia uma mentira, outro dia eu chegava atrasada e contava uma mentira aqui, outra ali, ou então eu ficava com raiva de alguém, ou então eu sentia inveja de alguém. Então todos os dias eu estava frustrada comigo. Todos os dias eu ficava muito infeliz, porque eu não conseguia atingir aquela pessoa ideal, né? E assim foi durante muitos anos, até um dia que eu fui fazer uma especialização mais profunda em massagem ayurvédica, e de repente eu encontrei, isso gente, há 30 anos atrás, e encontrei um grupo de pessoas que se diziam ser sannyasis do Osho. E aí, de repente, estava todo mundo ali aplicando a massagem e fazendo meditação. E, de repente, um comia carne, outro tomava vinho, outro chamava um palavrão. Mas eram pessoas sorridentes, eram pessoas felizes, né? Todo mundo estava rindo e, de repente, estava todo mundo buscando a iluminação. Todo mundo buscando ser uma pessoa melhor, né? Mas ninguém tirando de si aquilo que tinha dentro de si. E aquilo me tocou profundamente. E aí eu comecei a seguir o caminho do Sanes. Com pouco tempo depois, eu pedi o meu Sanes, né? E a minha jornada de meditação começou. E assim foi. E eu fui uma pessoa muito celebrativa, as coisas aconteciam para mim, né? Eu gosto de falar sobre as coisas que realmente pulsam dentro de mim, não sobre muitas teorias, mas as experiências que eu vou passando. E assim foi, a minha vida foi sempre, graças a Deus, de muita ascensão, de muito reconhecimento profissional, de muito sucesso, de muita alegria, muita felicidade. Aí um dia eu embarquei no universo da yoga. Quando eu embarquei no universo da yoga, sem eu perceber, eu fui engolida pelo mundo da vaidade. Então era assim, se você não tinha aquele corpo exato, você não era uma boa profissional. Você tinha que aparecer, mesmo naquela época que não tinha Instagram, não tinha Facebook, nada dessas coisas, mas você tinha que fazer o asana perfeito. Então você tinha que praticar não sei quantas vezes por dia, você tinha que ser vegano, você tinha que ser barriga tanquinho, você tinha que fazer posturas maravilhosas. E isso era uma grande frustração, porque eu tinha que ler escritura, eu tinha que ler um monte de coisa. E assim eu fui. E fui vendo que a minha vida passou a ser uma vida muito pesada. Porque tem coisas que eu gosto de fazer e que eu não estava pronta, não estava feliz para deixar. Uma noite de vinhos com os amigos, eu não estava pronta para deixar. Então, quando eu encontrava algum colega que dizia assim, ah, nossa, Zac, você toma vinho. Não, eu não bebo vinho, eu não tomo álcool. Né? Eu não como carne, eu não como pão branco, eu não como isso, eu não faço aquilo. Eu tenho que ir para fazer meu japamala, eu tenho que ir para fazer minha meditação, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ler as escrituras tal. E aí eu ficava péssima. Eu me achava horrível, porque eu não conseguia fazer aquilo. Eu amava o yoga, acreditava em tudo isso, mas eu não conseguia ser aquela pessoa do yoga, igual aquelas pessoas. Eu não conseguia ser vegana, eu não conseguia abrir mão do vinho, eu não conseguia falar direitinho, falar baixinho, andar com os passos lentos. Não, eu sou essa pessoa que gesticula muito, que fala com muito entusiasmo. E aí eu me perdi de mim. Eu me perdi de mim porque eu achava que eu tinha que ser uma pessoa diferente da que eu era, da que eu sou de verdade. E todas as vezes que eu observava a pessoa ideal, a vida ideal, e que eu olhava para a minha vida e eu não conseguia atingir aquilo, eu entrava em crise. E eu entrava em crise porque eu não conseguia ser aquela pessoa. Eu não conseguia me encaixar nesse universo, né, tão arrumadinho, tão engomadinho, tão perfeitinho. E eu comecei a questionar a mim mesma, se era isso realmente que eu queria, se era esse caminho que eu tinha que trilhar. E eu fui perdendo a alegria, eu fui perdendo, na verdade, a vontade de trabalhar com isso. Eu fui me frustrando, porque ainda mais agora, nesse novo universo, então tudo gira em torno do asana, tudo gira em torno de muita filosofia, tudo gira em torno de muita profundidade, de muita espiritualidade, né? Tudo gira muito em torno do psiquismo, da espiritualidade profunda. E eu só quero ser feliz, percebe? Eu só quero assistir um filme de suspense de vez em quando, né? Eu só quero ler um livro. E quando eu pensava assim, poxa, eu vou ler um livro, não devo fazer isso, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. De repente você vai
vai ficando frustrado, você olha para você e você não consegue atingir aquela meta. Você não consegue, na verdade, ser igual àquelas pessoas que você acha que são perfeitas. E aí você começa a ficar infeliz, você começa a achar que a sua vida é um peso, porque você é errada como você é. Então você começa, na verdade, a querer ser algo que você não é feliz sendo. Percebe? Você não é feliz sendo aquela pessoa. Mas você também não consegue ser feliz sendo essa, porque essa que você é, você só encontra defeitos. Essa que você é, você não valoriza. Essa que você é contrário a tudo que você idealiza de perfeição. E a gente começa a ficar infeliz com a gente. Então, muitos de nós, nesse momento, deve ter uma vida muito feliz, muito próspera, mas você deve estar muito insatisfeito. Porque essa vida que você é, essa pessoa que você é, não é a pessoa que você gostaria de ser. Mas talvez a pessoa que você gostaria de ser não é a pessoa que você é. Então vive um conflito constante. E quando a minha live é sobre desejos e pensamentos mágicos, ela tem tudo a ver. Porque aquilo que você está desejando, não necessariamente você precisa. Aquilo que você está desejando, talvez não seu corpo consiga acompanhar. Aquilo que você está desejando não te faz feliz. Percebe? Então a gente começa a ter grandes conflitos porque aquilo que a gente deseja é um pensamento mágico. Porque quem disse que as pessoas são exatamente iguais? Ontem eu falei no Stories, eu estava fazendo essas reflexões, né? E ontem eu falei no meu Stories exatamente isso. Você é uma pessoa original? Você é realmente quem você quer ser? Né? Porque se você não é quem você quer ser, você tem que começar a questionar se o que você quer ser é bom para você. Entende? Porque eu te digo de todo o coração, eu gosto de ser feliz. E eu não consigo encontrar um ser humano feliz se ele tenta negar ele o tempo todo. Quando eu escolhi ser sannyasi do Osho, quando eu escolhi seguir o Osho, foi há muitos anos atrás. Foi, na verdade, em 1990. Em 93, depois de muita prática de meditação, depois de muita prática de massagem, eu pedi o meu sannyas. E o meu sannyas veio traduzido assim: amor, irmã do amor com inteligência. Amar através do meio da inteligência. E é um desafio muito grande você amar com inteligência, né? Porque você ama com romance, você ama com ideias, você ama com filosofia, né? Você não internaliza que amor, na verdade, tem a ver com aceitação, tem a ver com o desapego, com a liberdade. O amor é incondicional. Então, você começa a questionar, realmente você ama a você mesmo, você é bom para você, ou você é aquela pessoa que está o tempo todo duvidando da sua própria capacidade e desejando que você fosse diferente. Você começa a questionar se a sua forma de ser hoje vai levar você a um lugar de ascensão. Tá? Então você começa a reprimir as coisas que você ama por desejar as coisas que você não ama, mas que você acha que são importantes para você, né? Eu defendo uma vida saudável. E uma vida saudável, ela não, para mim, ela não tem sentido se você risca todas as coisas que você ainda deseja, que você ainda sente necessidade de ter. Por exemplo, eu não estou pronta para cortar o vinho da minha vida. Eu passei um tempo até sem tomar vinho, mas não foi por filosofia, foi por falta de vontade de tomar. Mas eu sinto falta de dançar, eu sinto falta de tomar um vinho, eu sinto falta de um bom cardápio, eu sinto falta de me reunir com os amigos e contar piadas, entende? Eu sinto falta de falar sobre qualquer coisa. Entende? Quando você quer o tempo todo ser uma pessoa entendida, uma pessoa iluminada, uma pessoa especial, né? Você deixa de ser você, você pula várias etapas para lá na frente você voltar a ser o que você não queria ser, porque você não quer ser quem você é. Porque você, sendo quem você é, talvez você ache que não agrade quem você acha que deveria agradar. Então, a vida da gente termina sendo uma grande contradição, sabe? E eu percebo que muitos de nós termina sendo muito infeliz, termina sendo muito problemático, porque a gente fica o tempo todo se rejeitando, se criticando, sabe? Fica o tempo todo filosofando, e eu me incluo nisso, sabe? Eu me incluo nisso. Tudo para mim é sempre muito sério, tudo para mim é sempre muito profundo.
Mas quem disse que você está sendo você quem você é, não é profundo? Existe profundidade maior do que ser você mesmo? Né? Porque deve ser um esforço descomunal para você manter uma máscara 24 horas por dia, né? De você fazer um esforço grande, danado, para se tornar o yogi perfeito, o filósofo perfeito, o terapeuta perfeito, né? Você não pode errar, você tem que ser uma pessoa iluminada, você tem que ser uma pessoa que sabe resolver todos os problemas, você tem que ter resposta para tudo, para todas as pessoas. E quando você não tem, você fica frustrado. Hoje eu estava atendendo um cliente muito, muito amado por mim e ele estava falando assim, não, Zac, veja, agora eu entendi e eu tenho que fazer um esforço para as pessoas entenderem. E uma amiga minha muito amada, né, uma sannyasi do Osho, ontem conversando comigo, ela disse, amiga, é o seguinte, eu passei 22 anos indo para a Índia. Eu absorvi a Índia tudo que eu tinha que absorver. Eu não sei se nessa encarnação eu ainda vou para a Índia, porque o dólar está muito alto, enfim, todas essas dificuldades. Dizendo isso, amiga, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu já absorvi tudo que tinha que absorver. E agora, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ver quais são as minhas baboseiras, as minhas doideiras, as minhas loucuras. Em vez de querer ser sempre uma pessoa iluminada para os outros, eu quero ver se eu sou uma pessoa iluminada para mim. Então agora eu estou meio de saco cheio, né? De ter que ter resposta para tudo. Então eu estou mais preocupada em cuidar de mim do que cuidar dos outros. Putz, quando ela falou assim, tô mais preocupada em cuidar de mim do que cuidar dos outros, aquilo veio, na verdade, como uma flecha direta em cima de mim. É isso mesmo. Você tem que estar mais preocupado em cuidar de você do que cuidar dos outros. Então, eu meio que tô meio de saco cheio dessa coisa da internet, sabe? De você ter que estar o tempo todo alimentando esse Instagram que faz as pessoas serem viciadas nele. E você tem que estar corrigindo o algoritmo, você tem que estar postando não sei quantas coisas, você tem que estar o tempo todo arrumado. Não é verdade que você está o tempo todo com cabelo bonito, que você está o tempo todo com alto astral, né? Então, por que não simplesmente ser você? Por que simplesmente você não contribuir com o mundo sendo você quem é, né? Qual é o problema de você ser feliz exatamente como você é? E aí eu lembrei de um livro que eu li do Osho há um tempo atrás, que ele falava sobre as várias fontes que chegam ao mar, né? Então, vários filetes de rio, por mais fininho que seja, ele sempre deságua no mar. Então eu fico pensando, e eu gostaria que vocês ficassem refletindo sobre isso. Você não precisa ser uma pessoa especial. Você não precisa ser uma pessoa especial para os outros. Porque quando você vai se tentar se tornar uma pessoa especial para os outros, você se torna amargo para você. Porque para você ser especial para os outros, para você ser uma pessoa extremamente admirada pelos outros, você tem que abrir mão, muitas vezes, daquilo que você ama e que você não conseguiu transcender ainda, mas que não agrada o outro. Então é tanta gente com tanta pantomima e nós somos tão infelizes, nós somos tão miseráveis, sabe? E a gente não precisa disso. Então, eu lembro do Osho falar o seguinte, olha, todo mundo vai chegar onde tem que chegar. Percebe? Não importa o tempo que leve, todo mundo vai chegar onde tem que chegar. Você só precisa, na verdade, ser responsável por você. Entender que a liberdade vem com a responsabilidade, arcar com suas escolhas, arcar com o que você quer. Então, se hoje, bicho, você tá afim, não tá afim de praticar asana, e você tá afim de sentar na televisão para ler qualquer coisa, para ver qualquer vídeo, vai ver. Para de sentir culpa por gostar de coisas que você acha que não são sagradas. Para de sentir culpa de você desejar coisas que são tidas como profanas. Tá afim de tomar um vinho? Tá afim de sair com seus amigos? Tá afim de bater papo qualquer? Vai comer, vai bater papo qualquer. Você não vai ser menos especial porque você é uma pessoa original. Sabe? Então, a vida, ela precisa ser experienciada, não ser interpretada. E quantos de nós não estamos o tempo inteiro interpretando um personagem? Então, já parou para pensar que talvez eu ou vocês não tenham, na verdade, nenhum tipo de problema? Já parou para pensar que talvez você, exatamente como você é, gostando do que você gosta, seja uma pessoa perfeita? Talvez você se faça muito mal porque você deixa de fazer coisas que são boas para você por estar tão cansado em tentar ser uma pessoa diferente da que você é. Eu posso dar para vocês o meu verdadeiro testemunho. Uma boa parte da minha vida é de cansaço.
uma boa parte da minha vida de cansaço, de querer ser uma pessoa perfeita. E mesmo querendo ser uma pessoa totalmente correta, 100% ética, muito comprometida, ainda assim, eu não agrado a todo mundo. Mas o pior, eu desagrado a mim mesma. Quantas vezes eu tirei de mim coisas que são da minha própria natureza, vontades que estão aqui pulsando dentro de mim, e eu tiro de mim porque começo a julgar que eu não deveria estar fazendo aquilo. Eu não deveria estar sendo feliz fazendo aquilo que eu estou fazendo. Sabe uma coisa que eu curto de montão fazer? Assistir TV. Eu amo assistir TV. Eu amo assistir séries. Eu dou risada. Eu gosto de assistir documentários, biografias de pessoas famosas que contam suas histórias. Eu amo fazer isso. Eu amo mais fazer isso do que ficar lendo escritura. Mas eu também gosto de ler escritura. Eu também gosto de estudar as escrituras. Mas não é verdade que eu só gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer muitas outras coisas. Entende? É verdade que eu amo tomar um chá. Um chá de túcia é uma delícia, com um biscoitinho de arroz é uma delícia. Mas é verdade que eu gosto de tomar um brownie também. É verdade que eu gosto de tomar uma taça de vinho com um camarãozinho. Eu gosto, essa pessoa sou eu. Percebe? Essa pessoa sou eu. Ah, mas essa pessoa ela não vai conseguir iluminação porque ela come caranguejo, ela come isso, e isso nas escrituras diz que é errado. Eu tô de saco cheio de religião, sacou? Yoga não é religião, percebe? E se religião fosse bom, uma grande parte da humanidade é tudo de alguma religião, pertence a alguma religião, tava todo mundo salvo. E quanto mais religião tem, mais a merda que a gente fica. Então, você ficar desejando ser uma pessoa diferente da que você é, não tem tanto problema quanto você pensa em evoluir dentro da tua verdade. Mas quando você pensa que a evolução é ir contra aquilo, a sua natureza, você está indo, na verdade, na contramão da tua vida. Entende? Quando você deixa de fazer uma coisa porque você acha que é melhor para você, mas que você ainda sente desejo, é porque você não esgotou isso, é porque isso não é verdade para você. Isso é uma lei que você quer cumprir. Isso é algo que você quer se agarrar, que você quer se tornar. Mas a gente só se torna um personagem. A verdade, aquilo que é verdade, acontece naturalmente para você. Eu não como carne vermelha todos os dias, nem todos os meses do ano. Eu simplesmente um dia, eu não senti vontade de comer carne. E hoje eu entendo muito bem o que o Osho fala, sabe? O que o Osho ensinava. O Osho ensinava isso. Quanto mais verdadeiro você for, mais intenso você for na sua vida, aquilo que não faz mais sentido para você, você vai deixando pelo caminho, você vai deixando para trás. E naturalmente você vai transcendendo. E aquilo que você faz por força, entende? Por ego, aquilo que você faz forçado, não é você. Quanto mais você se esforça, quanto mais você luta para ser uma pessoa iluminada, você se torna uma pessoa falsa. Hoje eu entendo que buscar iluminação é uma forma de você introduzir a religião de uma forma muito patológica na sua vida e na vida de outras pessoas. Sabe? Você ser um bom praticante de yoga, não necessariamente você tem que ser uma pessoa vegana. Não necessariamente você tem que ser uma pessoa que tem que estar 24 horas ligado nas escrituras. Não necessariamente você tem que ser magrinho, com barriga tanquinho e fazer asanas incríveis. Para você ser um verdadeiro yogi, você tem que estar comprometido com você, principalmente com Satya, que é a verdade. Então, se você é um vegano, se você faz prática todo dia, se você lê as escrituras todo dia, mas é um grande mentiroso com você mesmo, você está bem longe de ser um yogi. Então, na verdade, toda essa pantomima, toda essa personagem que muitas vezes a gente admira, a gente não está percebendo que muitas pessoas que exercem essa personagem são infelizes e miseráveis. Porque elas não são autênticas, porque elas não são felizes não sendo quem são. Imagina agora que um dia você foi uma criança e dentro de você tem uma criança bem viva dentro de você. Então olha para essa criança com carinho e pensa, como é que a tua criança se sente todos os dias você rejeitando ela? Visualiza agora, visualiza você criança, tá? E como é para essa criança olhar para você nesse momento e pedir apoio e ser literalmente recusada?
Como é que se sente uma criança quando ela vem cheia de mimos e denguinhos para mostrar que ela é assim, um assado, e você diz que não é para fazer assim, não é para fazer assado? Será que alguns de vocês nunca sentiram essa sensação de vergonha quando era criança? Porque eu já senti. De chegar toda serelepe, mostrando alguma coisa, e seu pai ou sua mãe dizer: para, não é para você fazer isso na frente das pessoas, não faz isso que as pessoas estão olhando, e você sente lá no fundo até uma vergonha de ter feito aquilo, né? Sente um pouco de culpa de gostar daquilo. Então, hoje em dia, muitas coisas são feitas debaixo dos panos. É por isso que muitas pessoas não conseguem transcender, porque elas passam tanto tempo lutando para serem pessoas especiais para os outros, que ela rejeita ela mesma e ela nem percebe que a amargura e a mágoa que ela tem é dela. Não tem nada a ver com o outro. Você fica arretado com o outro, você está o tempo todo querendo mudar a humanidade, quando você não se preocupa de aceitar você mesmo. Né? Então a gente quer, na verdade, que todo mundo concorde com a gente. A gente quer que a nossa verdade ela seja aceita, ela seja absorvida, para que a gente seja validado. Mas essa validação, essa busca pela validação alheia é o tempo todo porque você não está feliz. Porque o tempo todo você não se permite ser autêntico. O tempo todo você está lutando para se tornar uma pessoa ideal. Você pode perguntar para mim: Zac, mas a ideia, o interessante não é a pessoa estar evoluindo? E quem disse que para evoluir você tem que deixar de ser você? Quem disse que para evoluir você tem que rejeitar as coisas que te fazem feliz? Não as coisas que te levam para a miséria, mas as coisas que te fazem feliz. Quem disse, por exemplo, que hoje, se a minha televisão queimar, né, e eu ficar simplesmente todo dia lendo a escritura, eu sou uma pessoa feliz? Sou porra nenhuma. Eu adoro sentar, botar minha taça de vinho, é verdade isso, eu boto minha taça de vinho lá, boto meus tira-gosto, assisto os meus programas, feliz da minha vida, percebe? Quando tá chovendo, então, aqui no Ashra, eu fico feliz da minha vida. E muitas vezes, já na minha cabeça, já veio assim, querer aquela sensação de culpa. Você devia ser completamente vegana, você não devia estar tomando vinho. E aí, quando você tenta não ser aquilo, você começa a ficar infeliz, porque uma parte de você quer uma coisa, outra parte diz que é pecado. Entende? Então, o tempo todo você está com essa coisa dentro de você. Você não devia estar fazendo isso, você devia estar fazendo aquilo. E aí você vai perdendo sua autenticidade. E cada um de nós, cada um de vocês que está aí, tem uma sabedoria dentro da sua própria natureza que pode te auxiliar na hora que você mais precisa. Então, a gente gasta tanto tempo, né, rejeitando as nossas vontades, não olhando para a nossa verdade, que a gente tenta ser pessoas diferentes e a gente não consegue. A gente não consegue e a gente fica infeliz porque a gente não consegue. A gente não consegue quando se você come carne, né? E aí você come carne e chega um yogi e diz: ai, eu comi assim um bifezinho de cenoura que foi uma delícia, eu amo ser vegano. E aí você fica assim: ai meu Deus do céu, eu não presto, eu não consigo deixar carne, então não sirvo para fazer yoga. Né? Que lindo aquela pessoa, toda magrinha, toda bonitinha, toda bem feitinha, que não come carne, que medita todo dia e que é tão perfeita. Eu queria ser aquele jeito. Como eu não sou aquele jeito, e eu acho que aquele jeito é que é o certo, eu me rejeito. Eu fico triste comigo. Percebe? Então, quando você fica triste com você, você não dá a chance de transcender naturalmente aquilo que te faz mal. Entendam bem, né? Eu não tô falando de você chutar o pó da barraca e ser uma porra louca e fazer mal para você. Não tô falando disso. Eu tô falando de você ser verdadeiro, de você ser autêntico, de você ser uma pessoa original, de você olhar com um pouco mais de amorosidade para os vícios que você ainda tem, para as necessidades que você ainda tem, e não se achar inferior a ninguém porque você tem isso. E com amorosidade, com a real necessidade de transformar, você vai lá e transforma. Mas não forçar ser uma pessoa que você não é. Buscar ser saudável também inclui ser feliz. Buscar ser saudável não é só você buscar ser uma pessoa vegetariana, mas ser uma pessoa autêntica, ser uma pessoa feliz. Isso também é que faz o seu corpo ser saudável. É um conjunto de coisas. É você realmente acordar de manhã e ter vontade de caminhar. É você ter vontade de se alimentar bem. É você ter vontade de ler livros bons. Mas sabe quando é que essa vontade realmente aflora?
quando você não tem que lutar contra você. Naturalmente, essas coisas vão brotando dentro de você. Naturalmente, você vai tendo tesão de fazer isso. Quando eu pego hoje as escrituras do yoga para ler, para estudar, eu não pego por obrigação. Eu pego porque eu amo ler isso. Eu amo estudar isso. Eu pego porque isso me faz bem. Eu não pego para me tornar uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa boa para mim. Eu sou uma pessoa boa para o próximo. Talvez eu ainda tenha muitas coisas para serem lapidadas. Mas quem disse que elas precisam ser na carreira? Quem disse que eu preciso ser tão perfeita para os outros? Então, quando eu escuto um mantra, eu me deleito no mantra. Eu fico feliz quando eu escuto um mantra. Eu não escuto porque eu tenho que escutar. Eu escuto porque me faz bem. Então, quando eu vejo uma receita com cenoura, com arroz basmati, quando eu vejo uma receita vegana que eu curto, eu faço porque aquilo me dá prazer. Eu faço porque aquilo me dá sabor. Eu não faço porque eu tenho que ser uma pessoa iluminada. Essa é a diferença. Você fazer as coisas porque elas são verdades para você, porque faz sentido para você, não porque você tem que ser uma pessoa diferente. Você pode ser uma pessoa saudável, você pode ser uma pessoa feliz, sendo você quem é, olhando para você com carinho, parando de ter pensamentos mágicos, achando que se você se tornar uma pessoa diferente da que você vai ser aceita pelo mundo e você vai ser o dono da verdade. Quando você é o dono da verdade, você está sozinho, porque a verdade ela é só sua. Então não adianta você querer ser iluminado para ser seguido, para ser idolatrado, para ser elogiado. Quando você é elogiado pelo outro, mas você está infeliz por dentro. Então, na verdade, eu gosto de ser autêntica hoje, sabe? Eu quero parar de lutar contra a minha autorrejeição. Você está me perguntando qual idioma você lê as escrituras? Eu leio na escritura no português. Né? Eu não leio sânscrito, eu não sou muito boa no sânscrito. Né? Entendo algumas coisas, ainda falo algumas coisas, mas o suficiente para conseguir me comunicar quando é necessário. Mas a língua é a minha língua mãe mesmo, então eu prefiro comprar livros que sejam traduzidos em português e que eu possa estudar em português. Né? Então, é assim que eu sou. Eu não sou uma pessoa muito intelectualizada. Eu sou uma pessoa que costumo trocar minhas informações segundo as minhas experiências, né? Segundo as coisas que me fazem bem, né? Compartilhar, na verdade, aquilo que eu estou vivendo de fato, né? Então, a yoga, ela é experienciada por mim. Ela não é teorizada, é bem diferente, né? Eu experiencio a yoga todos os dias da minha vida. Eu não teorizo a yoga. Eu não quero me tornar uma pessoa iluminada pela yoga. Eu quero me tornar uma pessoa iluminada pela minha experiência, né? Todas as escrituras, elas são como se fosse uma lâmpada acesa para iluminar um caminho que você quer trilhar. Mas ainda assim, é experiência de outras pessoas. E quando você está vivendo e valorizando suas experiências, você se torna, na verdade, muito grato a Deus, muito grato à criação. Porque você não sabe, mas nesse momento muitas pessoas olham para você. Então, quanto mais autêntico você for, quanto mais verdadeiro e original você for com você, mais facilmente você vai largando as coisas que não te fazem mal. Entende? Mais facilmente você vai percebendo, nossa, isso não faz bem para mim. Né? Quando eu como a carne, eu não me sinto bem. Quando eu como isso, eu não faço aquilo. Né? Então eu vou praticando eu vou caminhando, eu vou meditando, eu vou respirando, eu vou melhorando. Então eu vou naturalmente me transformando. Eu não vou forçando ser uma pessoa diferente. Então, por mais que a gente fique muito nesse conflito, né, do que eu deveria ser e do que eu sou, e o que eu deveria fazer e não consigo fazer ou não quero fazer, são coisas diferentes. Se eu sei que uma coisa é boa para mim e eu escolho fazer uma coisa ruim para mim, né? Mas quando eu faço aquela coisa boa, eu me sinto feliz em fazer, então eu estou sendo negligente comigo. É diferente quando eu posso fazer uma coisa que eu acho que é boa para mim, mas aonde o meu corpo ele não absorve aquilo. Eu não estou feliz fazendo aquilo. Entende? Então a gente precisa, na verdade, ter um pouco mais de sensibilidade. Ter um pouco mais de sensibilidade consigo mesmo.
A gente está, na verdade, o tempo todo querendo coisas mágicas aconteçam na nossa vida, né? Hoje, a gente colocou em xeque muitas coisas que são boas na vida, né? Hoje você tem a constelação familiar, que é uma técnica maravilhosa, altamente forte, altamente potente, prostituída, né? Vendida de uma forma enganosa, como se você fizesse uma constelação familiar, você não fosse mais ter responsabilidade nenhuma com as escolhas da sua vida, né? A gente profana as coisas que são sagradas. Então, se a gente ficar o tempo todo copiando o comportamento de alguém, a gente nem sabe aonde é que essa pessoa quis chegar. Mas se você começar a valorizar os seus próprios comportamentos, se você começar a valorizar suas próprias experiências, suas próprias dores, como é que você saiu de um problema, como é que você entrou nele, como é que você saiu nele, você vai sentir orgulho de você. E você vai ter uma história muito bonita também para contar. Talvez você não fosse um discípulo disciplinado de alguém, mas você foi o discípulo do seu próprio mestre. Sabe que é a sua própria vida, você tem muito para compartilhar, você tem muito que doar. Então hoje a gente só fica repetindo como se a gente fosse uma Xerox. A gente quer ser Xerox o tempo todo de alguém que a gente admira. Mas muitas coisas que a gente admira, o corpo da gente não é compatível. Então, pouco a pouco a gente vai encontrando naturalmente esse equilíbrio, desde que a gente esteja ali comprometido com a gente. Então, esse é o meu recado para hoje. A Zayla me perguntou onde você encontra essas escrituras. Olha, eu vou começar a compartilhar alguns livros que eu leio, tá? Nos stories, vou começar a dar dicas, porque são muitos livros. Você encontra em qualquer livraria, né? Você encontra muitos PDFs gratuitos na internet, né? É literalmente quem procura acha, né? Quando você está afim de se conhecer, quando você está afim de poder entender um pouco mais a humanidade, né? O que não falta, na verdade, são as fontes, tá? E eu vou compartilhar com vocês. As lives da segunda-feira, o Respire-se, eles vão começar a serem cada vez mais esporádicos, porque os temas que eu trago para vocês, eles não são muito novos, né? Para você realmente conseguir uma transformação, você tem que ser muito efetivo com a sua vida. Então, só ficar falando sobre o mesmo tema termina sendo meio cansativo até para mim. Falar das coisas que eu já sei. Então, eu gostaria de convidar vocês para a prática. Então, a gente tem o grupo do Respire-se, exclusivo pelo WhatsApp, onde a partir dessa próxima semana a gente começa a compartilhar conteúdos para as pessoas que realmente querem coisas mais efetivas, mais objetivas para a sua vida, tá? E tem o grupo também, o grupo terapêutico de dilemas da vida privada, que se você seguir, você tem ali todo o meu apoio, meu auxílio para os conflitos que você possa estar vivendo, tá? Mas eu não quero ser uma pessoa que está toda semana aqui falando a mesma coisa, tornando isso cansativo, tá? Então, se você quer me ouvir falar, e se você quer não só me ouvir falar, mas se você quer também se aprofundar, vai lá no grupo Dilemas da Vida Privada, ou pede para a Isis e para a Gabi colocar você no grupo do WhatsApp, entende? Onde você pode, na verdade, receber conteúdos, onde você pode trocar suas ideias, dar sugestões. Enquanto isso, eu vou publicando dicas no Stories, no feed, né, compartilhando os meus conteúdos. Porque eu acho que a vida precisa de um pouco mais de prática e menos teoria, tá? Bruna, Zac, qual o seu conselho para conseguir identificar as responsabilidades individuais e coletivas? Olha, essa pergunta que você está me fazendo é muito inteligente, tá, Bruna? Porque hoje o meu cliente ele falou isso para mim, né? Qual é a contribuição que ele pode dar para o coletivo? A gente tem muito pouco para contribuir com o coletivo quando a gente não contribui com o individual. Quando a gente não está muito preocupado com o nosso próprio bem-estar, fica muito difícil quando você está envolvido no problema dos outros e não percebe que muitas vezes você não tem autoridade, você não tem propriedade para resolver ou para compartilhar, né, de forma coletiva, porque você não tem muito essa autenticidade com você, você não tem muito esse carinho com você. Então, a minha sugestão, tá? Não é um conselho, mas a minha sugestão, minha troca de experiência eu sempre estou vindo aqui para compartilhar com vocês as minhas próprias dificuldades, né? Eu sempre fui uma pessoa que vivi muito envolvida nessa coisa do coletivo, muito envolvida nessa questão social,
né? Nunca fui uma pessoa muito militante na política, mas muito militante mesmo nessa questão do autoconhecimento. E eu percebi, na minha experiência, que quando você tem algo bom para oferecer para alguém, mas que precisa de dar um pouco de trabalho, a pessoa não quer. As pessoas estão buscando pensamentos mágicos, elas estão buscando coisas que elas não precisam se envolver. Entende? Todo mundo quer ser de alguma forma especial para todo mundo. Então eu percebi que quando alguém quer fazer uma mudança na vida, ela procura essa mudança. Tá? É como a Zélia perguntou, aonde é que eu posso encontrar essas escrituras? Se você está querendo ter um conteúdo melhor para você, se você está querendo melhorar a sua vida, você vai em busca daquilo. E às vezes, sabe, Bruna, quando a gente oferece demais, que a gente dá demais, que a gente vai levando a oportunidade demais, a gente impede muitas vezes que o outro faça o esforço que ele precisa fazer para buscar o que ele precisa ter. Então, na verdade, é uma linha muito tênue, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que quanto mais eu fico comprometida com a minha própria melhora, mais eu contamino quem está do meu lado. Mas eu tenho conteúdo para compartilhar, sabe? Hoje esse meu cliente estava falando, nossa, quando ele começou a pensar nas coisas que ele estava conquistando nas sessões, ele começou a pensar, mas eu vou levar isso para o meu cliente, para o meu cliente. Eu falei, calma, que tal primeiro você levar para você, né? Quanto é de coisas que a gente está precisando nesse momento? Quanta paz a gente precisa internalizar dentro da gente? Por que a gente não tem paz? Se é uma coisa que teoricamente é tão simples ter. Né? Será que realmente a gente não tem paz ou a gente não percebe a paz que a gente já tem? Será que realmente a gente não é feliz, a gente está em busca da felicidade ou a gente não reconhece a felicidade que já tem dentro da nossa própria vida? Né? Será que você é feliz fazendo o que você faz hoje? E se você não fizer e não estiver lutando por algo que você acredita que é bom para você, mas se você estiver feliz com algo que você acha que hoje é profano? Se parar um pouco essa briga e esse conflito dentro de você hoje, será que você não vai ter um raciocínio melhor? Entende? Entender o que é que você gosta e o que é que você está disposto realmente a transcender e o que é que você não gosta e continua fazendo. Entende? Eu acho que esse conflito que a gente tem dentro da gente o tempo todo de querer ser feliz, de desejar muitas coisas, então a gente deseja, a vida ideal é ter uma casa assim, um carro assim, um emprego assado, e você recusa a vida que você tem, mas muitas vezes você parar e olhar assim, mas a vida que eu tenho realmente é ruim? Eu realmente não estou feliz? Ou realmente eu não estou aonde eu desejaria estar por uma questão de ideologia e não por uma questão de necessidade? Percebe? É tão profundo isso que eu espero que vocês alcancem. De verdade. Porque assim, a gente busca muita coisa. Mas será que o que a gente tem, de fato, não é suficiente grande? Será que você realmente não é uma pessoa boa? Será? Será que realmente você não tem o corpo que você precisa ter hoje, a idade que você tem hoje? Gente, teve um momento na minha vida que eu nunca nem percebia que eu estava em conflito com a minha maturidade, com a meu envelhecimento. Depois eu me dei conta de que isso era um problema na minha vida. Eu estava querendo fazer coisas que muita gente jovem faz, mas que meu corpo hoje não é compatível. Isso estava me deixando frustrada. Eu não estava reconhecendo as minhas limitações. Então eu estava sofrendo por algo que hoje meu corpo não consegue mais fazer. Entende? Então hoje eu estava rejeitando a mulher que eu sou, o corpo que eu tenho, a mente que eu tenho, o espírito que eu tenho hoje. Será que muitos dos nossos desgostos da vida, da nossa infelicidade, da nossa amargura, não tem realmente a ver com a rejeição e esses conflitos de você ser hoje quem você realmente é? A vida é leve. Nós é que somos pessoas pesadas. Nós é que nos tornamos pessoas pesadas. Entende? Nós é que criticamos o nosso trabalho quando mais da metade da nossa vida, do nosso tempo, é dedicado a ele. Entende? Mas a gente que cria os nossos grandes conflitos, a gente que cria as nossas próprias rejeições e a nossa infelicidade. A vida miserável que a gente leva todos os dias, de depressão, de tristeza, de cansaço, é pelos medos e pela autorrejeição que a gente carrega dentro da gente. Então, talvez você não tenha que ter curso disso, ou curso daquilo, ou curso não sei o quê. Talvez você não precise ser a pessoa melhor do mundo. Talvez você não precise ser o melhor terapeuta, o melhor yoga, o melhor isso, o melhor aquilo. Talvez você só precise ser você, fazendo o que você gosta de fazer, dentro do limite que você tem hoje.
Se você conseguir aceitar isso, naturalmente você vai galgando um passo de cada vez. E de uma forma muito natural, sabe? Sem tanta briga, sem tanta luta, sem tanto conflito. Então, começa a pensar aí, gente, de verdade. Começa a pensar. Será que você não já tem a vida que você precisa ter? Será que você realmente precisa se tornar uma pessoa diferente do que você é? Será que você não consegue ser uma pessoa feliz com o que você tem hoje, com o corpo que você tem hoje, com a vida que você tem hoje, com a yoga que você consegue fazer hoje? Será que você não consegue dar o passo que você consegue fazer? Será que você tem sempre que dar um passo com sacrifícios? Entende? Será que você não consegue ficar em paz um minuto? Tenta, experimenta relaxar e dizer assim, ok, hoje o que eu tenho para minha vida é isso. Sabe? Hoje eu dou conta disso. Entende? Existe uma linha tênue onde tem a acomodação, né? A justificativa. Existe. Mas você sabe quando é acomodação. E você sabe quando você está fazendo algo que é além da sua vontade. Faça aquilo que dá vontade para você, que faz você ficar leve. Faz aquilo que faz você feliz. Valorize as coisas que você tem agora. Valorize a pessoa que você é agora. Porque você chegou até aqui pela pessoa que você é. E você chegou até aqui porque você é uma pessoa já especial. Você não precisa ser diferente do que você é. Você só precisa ser você inteiro. Você totalmente. Você intensamente. Se você for totalmente original, você atinge o que você quer dentro da sua real condição. Mas se você não for original, você nunca consegue atingir nada. Porque aquela pessoa, aquele pódio que você quer alcançar, não é para você. Entende? Então, seja você a pessoa que você é. Você alcança o que você quer alcançar, sendo você quem é hoje, com as ferramentas que você tem hoje. Dê um crédito a você. Pare de exigir de você algo que você não tem para dar. Pare de rejeitar você porque você acha que não é a pessoa ideal. Você é a pessoa ideal para você. Eu tenho certeza absoluta disso. E com um passo de cada vez que a gente for dando na nossa vida, a gente vai chegando aonde a gente tem que chegar. Sem conflito, sem aborrecimento, com desafios, é verdade. Porque a vida é isso, a vida é um desafio. Mas é um desafio de cada vez. Mas quando a gente começa a criar conflito dentro da gente, às vezes são milhões de desafios. Desafios que a gente mesmo atrai pra gente. Então, se você for uma pessoa original, se você for uma pessoa autêntica, e você começar a olhar à sua volta e dizer, poxa, por que eu estou sofrendo desejando tal coisa? Né? Por que eu não estou celebrando o que eu já tenho? Por que o que eu acho que eu tenho hoje é pouco, é insuficiente, não é de valor? Pensa nisso com carinho, tá? Participa da live, deixa seus comentários, dá dicas para mim. Você, se estiver realmente interessado, se você curte a minha forma de abordar, sem tanta técnica, sem tanta estratégia, não pense você que eu não trago técnicas para cá porque eu não tenho, não. Eu tenho 30 anos de estrada. E talvez hoje o que a gente esteja precisando seja de menos técnica e mais verdade. Menos técnica e mais simplicidade. Menos técnica e mais totalidade. Percebe? Se eu quiser falar de coisas bem mais complexas, eu tenho como falar também. Mas isso não vale muito a pena. Vamos tornar a nossa vida ser mais simples. Vamos tornar a vida mais simples, mais leve para a gente. Então, você pode simplesmente dar dicas do que você gostaria que eu falasse. Você pode participar. Em breve, a partir do próximo mês, a gente vai estar abrindo o Ashra aqui. E você vai poder vir aqui presencialmente, se você quiser. Fazer suas meditações. A gente bater um papo, tomar um chá junto. Entende? A gente curtir a vida como ela é. Entende? Com o que a gente tem. Vamos fazer do limão uma limonada. Entende? Se você só tem um limão, vamos fazer desse limão uma limonada. Entende? A vida que você tem hoje, que eu tenho hoje, vamos aproveitar mais ela. Vamos degustar mais ela. Deguste mais você. Faça mais carinho em você. Se você tem os cabelos brancos, é porque é a sua idade, é por causa do seu estresse. Entende? Se isso incomoda muito você, você vai lá e pinta, tá tudo certo. Mas se você não tiver grana para pintar, tá tudo certo também. Porque você tem essa idade, você tem esse cabelo, você tem esses braços, você tem esse peito. Então, não adianta você ficar brigando com aquilo que você tem.
Ame aquilo que você tem, valorize o que você tem, aceita, faz parte da sua história, entende? Então, às vezes eu olho assim no espelho e vejo, nossa, meu cabelo tá super branco, né? Não tá muito atraente e tal, mas é isso, eu sou essa pessoa, eu tenho 53 anos, eu não gosto de pintar meu cabelo, eu não gosto de muita química em cima do meu corpo, da minha cabeça, é isso mesmo, eu sou essa pessoa e eu sou bonita do jeito que eu sou, olho pra mim e fico satisfeita com o que eu tenho hoje, porque eu tô olhando para isso com muito mais carinho, eu tô olhando para isso com muito mais amor, né? Sem tanta luta, sem tanta resistência. É verdade, eu tenho 53 anos, não posso querer estar o tempo todo dentro de uma academia querendo ter um corpinho de 20 anos, porque isso não vai acontecer. E para eu querer ter um corpinho de 20 anos toda saradona, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa que eu não tô afim de abrir, sacou? Eu tô afim de ser eu tô afim de curtir minha vida, eu tô afim de comer o que eu quero comer, eu tô afim de caminhar, de fazer o exercício que é bom para mim. Entende? Eu não tô afim de me transformar numa boneca de vitrine. Eu tô afim de ter tempo para curtir quem eu sou. Sacou? Então, deixa aí o seu comentário, porque ele é importante para mim, né? E eu sei que você pode ter muitos conflitos aí, se você tiver muitos dilemas, tem o grupo Dilemas da Vida Privada, é simples, você @Dilemas da Vida Privada, você vai aí no Instagram, segue o grupo, que na próxima segunda-feira a gente vai ter vivências, eu vou estar focada mais em respirar, falar menos, agir mais, né? A gente fala demais e a gente faz coisas de menos, então vamos fazer mais coisas e falar menos, vamos ser mais autêntico, né? E eu espero que um dia a gente possa se conhecer junto, presencialmente, aqui nesse lugar maravilhoso, né? Tem muitas coisas para acontecer ainda na nossa vida, então vamos gastar o nosso tempo, otimizar esse tempo, amando a gente mesmo, parar de ter pensamentos mágicos e o tempo todo tá sendo bombardeado com desejos que muitas vezes nem são realmente aquilo que a gente precisa na nossa vida. Ok, gente? Muito obrigada. Se você curtiu minha live, deixa o link, deixa o feedback aí, dá a tua sugestão, segue o grupo Dilemas da Vida Privada, tá? Tem meu canal no Spotify que tem os meus áudios, eu vou falar com um pouco mais de detalhes do que eu falei hoje sobre essa coisa da autenticidade, ser generoso com você. Venha participar das meditações do Osho aqui no Ashra, agora no próximo mês de outubro. A gente vai estar abrindo o Ashra, então vocês vão poder vir para cá, vir de manhã bem cedinho, fazer uma meditação, fazer uma prática de yoga, tomar um banho de piscina, tomar um café da manhã e voltar para casa cheio de energia, que as portas da gente vai estar abertas a partir do próximo mês de outubro, para você, galera, que está afim de curtir e viver as coisas com mais verdade. Beleza? Então, muito obrigada por esse momento, por esse bate-papo rápido. Espero ter contribuído, tá? Segue aí meu canal no Spotify. Quem tiver Spotify, meus áudios, indica para os amigos. Quem não gostou, indica para os inimigos, né? E a live vai ficar suspensa por um tempo. A gente vai ficar vindo aqui quando a gente tiver uma soma de temas bem interessantes e que a gente possa contribuir cada vez mais com vocês. Beleza? Um beijo grande. Fica aqui, Dani. Fica aqui em Aldeia, no quilômetro 8, no final do quilômetro 7, dentro de uma mata linda, cercado de árvores, cercado de passarinhos, tá? Com um salão lindo de yoga, de meditação, uma piscina gostosa, muita comida gostosa com o nosso amigo Márcio, que é o chefe de cozinha delícia, tá? E toda a equipe do Pura Luz aqui esperando vocês. Beleza? Em breve a gente está aí divulgando o nosso cardápio e a nossa programação aqui do espaço. Segue aí o canal do Spotify, segue aí o canal do Dilemas da Vida Privada, curte e deixa seu comentário, beleza? Muito obrigada, muita luz a todos vocês e até o próximo encontro.